Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre a Bíblia e hoje falaremos a respeito de como interpretar provérbios. Esse vídeo é muito importante, muita gente não sabe do que se trata, principalmente o livro de provérbios, e por isso interpreta ele errado. E hoje vamos tentar aqui esclarecer como você faz para interpretar corretamente os provérbios. Principalmente com relação a este provérbio aqui, que está lá em Provérbios 22:6, as pessoas têm o costume de interpretá-lo errado. Esse provérbio diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando você interpreta esse provérbio de forma errada, isso vai causar diversos problemas. Dentre eles, aqueles pais que criaram seus filhos no caminho do Senhor, ensinaram-os falando a respeito da palavra de Deus, ensinaram por meio de exemplos e tudo mais, e quando o seu filho fica velho, ele se desvia do caminho. Aí, se você interpreta esse provérbio errado, o que os pais vão pensar? Que a culpa do filho ter se desviado do caminho foi deles. Porque afinal, o provérbio diz que se eu ensinar ao meu filho o caminho que ele deve andar, ele não se desviará dele. Aqui está o primeiro problema. Por quê? Provérbios não são promessas infalíveis. E esse é o principal ensino do vídeo de hoje. Tenha isso muito claro em sua cabeça. Agora vamos discorrer um pouco mais a respeito desse tema que é muito importante. Primeiro, o que são então provérbios? Provérbios são verdades gerais que presumem exceções. Então, o provérbio, mesmo bíblico, ele pode sim ter exceção. Tem alguns que não têm. Daqui a pouco falaremos a respeito deles. Mas, em regra, todos têm exceções. Provérbios também podem ser definidos como um gênero de sabedoria em que os dizeres e reflexões dos sábios são registrados. Aqui você já conclui que provérbios podem ser tanto bíblicos como não bíblicos. Esses conceitos que nós estamos dizendo aqui, eles servem para ambos os casos. Nós focaremos os estudos nos provérbios que estão contidos no livro de Provérbios. Então a gente vai focar os estudos nos provérbios que, além de predominarem no livro que leva seu nome, também podem ser encontrados em outras partes da Bíblia. Por exemplo, 1 Reis 20:11, o Evangelho de Mateus 26:52, dentre outros locais. O livro de Provérbios, é importante a gente definir uma coisa. Dos capítulos 10 até o último capítulo, que é o 31, temos dizeres breves, facilmente identificáveis como provérbios em português. Você vai ler a sua Bíblia, claramente você vai notar que aquilo ali é um provérbio. É interessante a gente pontuar também que o provérbio, ele pode em um versículo ter a ideia geral. Aqui durante os vídeos nós falamos bastante a respeito do contexto, que você tem que ler a Bíblia e procurar o contexto em que o texto está escrito e tudo mais. Para quê? Para extrair o ensino completo daquela determinada passagem. Provérbios tem essa característica diferente. Às vezes apenas um versículo já tem a ideia completa e aí já pula para outro versículo que às vezes também tem a ideia completa e assim por diante. Os primeiros 9 capítulos do livro de Provérbios, eles apresentam discursos mais longos. Então é bom a gente fazer essa diferenciação. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios e depois do 10 até o 31. E qual que é o tema principal do livro de Provérbios? Aquilo que tem que estar na sua mente quando você começar a ler esse livro. Simples. Lá no início já fala: o verdadeiro viver sábio está sempre fundamentado no temor ao Senhor. Então, em Provérbios 1:7, você vai ver que lá diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Logo, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então é isso que vai fazer com que todo o livro de Provérbios faça sentido. Então tenha sempre isso em mente, o temor ao Senhor. Isso vai ser importante principalmente quando nós falarmos a respeito de provérbios não bíblicos.
Então, os primeiros capítulos, os primeiros 9 capítulos, para ser mais exato, de Provérbios, podem ser interpretados como sendo uma introdução ao livro, uma lente pela qual devemos ler o restante do livro. Então, nos primeiros 9 capítulos, que você vai ter ali um diálogo, até a sabedoria sendo interpretada como se fosse uma pessoa, sendo personificada, você vai ter que chegar à seguinte decisão antes de ler o restante do livro. Você buscará a sabedoria ou a tolice? Você buscará o Deus verdadeiro ou os falsos deuses? E com isso em mente, nos 9 primeiros capítulos, aí sim você começa a dar prosseguimento na sua leitura de Provérbios. Então tenha isso bem claro na sua mente para ter um aproveitamento maior na hora de estudar esse livro fascinante da Bíblia. É interessante a gente observar que todas as línguas e culturas têm provérbios, que são conselhos sábios em expressões curtas e memoráveis. Em português nós temos provérbios, em todas as línguas nós temos provérbios. Muitos dos nossos provérbios, eles lidam com eficiência, principalmente eficiência profissional, na vida relacional, enfim, dinheiro, emprego, contentamento, entre outros. Hoje está muito em voga os provérbios relacionados à vida financeira. Isso nós temos que ter bem claro em nossa mente, porque esses provérbios, quando eles estão em conflito com a Bíblia, é claro que a Bíblia que vai prevalecer. Então, um provérbio muito comum é melhor prevenir do que remediar. Todo mundo deve conhecer esse provérbio. Esse provérbio ele é aplicável à manutenção do seu carro, a reparos na sua casa, a relacionamentos, a tudo. Tudo você pode utilizar esse provérbio. É melhor prevenir do que remediar. Mas uma coisa muito importante que às vezes passa despercebido é que mesmo este provérbio famosíssimo, ele não é uma promessa infalível. Então, quando nós estudamos provérbios, nós temos que ter em mente que todo e qualquer tipo de provérbio, ele cabe exceção. Então, esse provérbio que nós acabamos de ver, é melhor prevenir do que remediar, ele pressupõe a ideia de que se você se antecipar a alguma situação, você vai evitar problemas futuros. Geralmente é assim. Só que nem sempre. Às vezes, por mais prevenido que você seja, por mais cauteloso que você seja, as consequências serão ruins. Então a gente chega à conclusão que não é uma promessa infalível. Apesar das exceções, os provérbios continuam sendo verdadeiros. Claro, aqueles que estão de acordo com a Bíblia ou os próprios provérbios bíblicos. Eles descrevem a maneira como as coisas normalmente se realizam. Então, você quer definir um provérbio? É dizer o seguinte: provérbio é aquilo que geralmente acontece. Pronto. Você definiu um provérbio. É aquilo que geralmente acontece. Pode haver exceção? Claro, até nos bíblicos, sim, pode haver exceção, mas geralmente é assim que acontecem as coisas. Depois de termos falado a respeito de provérbios bíblicos e não bíblicos, vem a pergunta: no que os provérbios bíblicos diferem daqueles que não são bíblicos? Qual é a diferença entre um bíblico e um provérbio não bíblico? Simples. Os bíblicos são inspirados por Deus. Primeiro ponto. E qual é a consequência disso? Que por serem inspirados por Deus, eles aprovarão o que Deus aprova e condenarão o que Deus condena. Por serem inspirados por Deus, eles são isentos de todo erro. E isso é importante porque muitos provérbios que não são bíblicos, eles exaltam a impiedade e menosprezam a Deus e sua criação. Veja aqui alguns exemplos de provérbios não bíblicos. Confúcio, que foi um pensador, um filósofo, por assim dizer, chinês, viveu entre os anos 551 e 479 a.C., ele tem diversos provérbios que são atribuídos a ele. Alguns são verdadeiros e alguns não. Por exemplo, ele dizia: aquele que é pronto para falar terá dificuldade em realizá-lo. Aquela pessoa falastrão que fala demais e realiza pouco. É verdadeiro esse provérbio? Sim.
a gente vê aí muitas pessoas falando demais e fazendo de menos. Então é verdadeiro mesmo sendo um provérbio não bíblico. Outro provérbio que é atribuído a ele: com comida quente para comer, água fria para beber e o braço inclinado como travesseiro, felicidade ainda pode existir. Riqueza e posição obtidos injustamente me parecem tão instáveis quanto nuvens que passam. Então veja, esse provérbio dele também é verdadeiro. Ele fala que a pessoa pode ser feliz, ela pode ser alegre, mesmo não dispondo de tantos bens materiais assim. E ele também diz que as pessoas que obtêm riqueza e posição injustamente, elas são essas benesses materiais que essa pessoa conquistou, são instáveis e a qualquer momento elas passam e a pessoa perde tudo. São provérbios verdadeiros? Sim, são. Agora, ele também tem provérbios não verdadeiros, porque são provérbios que não têm respaldo na Bíblia. Esses aqui você pode encontrar. Agora, esse aqui não. Ele dizia também que 100 mulheres não valem um único testículo, se referindo ao homem. Então ele está falando que 100 mulheres não equivalem a um único homem. Agora a pergunta que a gente se faz: isso tem respaldo bíblico? Não. A Bíblia coloca no mesmo nível de honra homem e mulher. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente vê mulheres acima de homens? Então esse provérbio que ele disse não é bíblico, logo é falso, não é verdadeiro. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com provérbios que acabam se tornando muito comuns na nossa sociedade, acabam influenciando-nos de uma maneira muito forte e às vezes a gente acaba acreditando neles em detrimento da própria Bíblia. E tanto os provérbios bíblicos como os não bíblicos, eles presumem exceções. Veja aqui alguns exemplos. Provérbios 10:4 diz o seguinte: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Esse provérbio está falando que o preguiçoso ele empobrece e aquele diligente, aquele trabalhador, enriquece. Geralmente é assim? Sim. Mas há exceção? Sim. Quantas vezes nós vemos preguiçosos se dando bem? Às vezes você tem filhos de pessoas muito ricas que jamais precisarão trabalhar na vida e mesmo assim não ficarão pobres. Da mesma maneira, você vê pessoas diligentes, pessoas trabalhadoras que às vezes trabalham a vida inteira e não conseguem sair daquele patamar de miséria em que ela vive. É comum também, mas o provérbio continua verdadeiro. Geralmente, o preguiçoso empobrece e aquele que trabalha diligentemente enriquece. Agora, um provérbio não bíblico. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um provérbio verdadeiro? Sim. Cabe exceção? Sim, também. Então perceba, tanto provérbios bíblicos como não bíblicos, eles presumem exceção. Tenha em mente também que provérbios eles são situacionais. Às vezes podemos ser levados a pensar que há provérbios que conflitam entre si. Esse ponto ele é muito importante. Vejam esses dois provérbios bíblicos. Provérbios 26:4 e depois 26:5. O primeiro diz o seguinte: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. E o 26:5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Aí você vai ler isso aqui e vai achar que está conflitando um com o outro. Afinal, o primeiro diz para não responder ao insensato e o segundo está dizendo para responder ao insensato. E aí, como é que você interpreta isso? Simples. Depende da situação. Terão situações em que você vai ter que responder ao insensato. E terá situações que é melhor você não responder. Então, vai variar conforme a situação. Aqui, quando nós dizemos insensato, ele é aquele pagão incrédulo que ignora a Deus e segue o seu próprio ego.
falando ainda a respeito desses dois provérbios, você utilizará um ou outro dependendo da receptividade do insensato. Por exemplo, se o insensato ele não está disposto a ouvir a instrução de outros, você assume o papel do insensato quando tenta argumentar com ele. Aí você aplica Provérbios 26:4, que diz para não argumentar com o insensato. Então, você fazendo essa argumentação quando a pessoa não está disposta a te ouvir, você assume o lugar do insensato. Agora, há situações em que confrontar as ações insensatas de outras pessoas impedirá que a pessoa continue em auto-engano destrutivo. Aí você aplica Provérbios 26:5. A pessoa está ouvindo o que você está falando, ela está sendo receptiva. E aí você vai e fala e argumenta o que tem que argumentar. Por isso que é importante a gente deixar claro que a sabedoria ela é necessária para saber qual aplicar. Aqui nós vemos também a diferença entre aquele estudioso, aquela pessoa que sabe todas as coisas na teoria, mas não sabe aplicá-las na prática. Às vezes a pessoa tem o livro inteiro de provérbios decorado, mas na hora de aplicar não tem a sabedoria necessária. Por isso que a sabedoria é que vai fazer com que você aplique os provérbios da maneira correta. É interessante a gente observar também que às vezes a discussão com o insensato não levará a nada, mas pode influenciar as pessoas que ouvem. Isso é muito comum em entrevistas. Hoje em dia nós temos as lives ocorrendo nas redes sociais aí bastante. Geralmente quando há discussão entre um posicionamento e outro, você não vai fazer com que a pessoa mude de ideia e vice-versa. Porém, você tem que pensar que outras pessoas estão ouvindo. E aí você argumente com a outra pessoa pensando que outros que estão ouvindo podem ser influenciados pela sua sabedoria. Acontece muito com políticos, por exemplo, de uma extremidade discutindo com outra extremidade. Eles não estão ali argumentando, tentando mudar a cabeça do outro. Eles estão tentando influenciar você que está assistindo. Da mesma maneira, com relação a pastores de linhas teológicas diferentes e assim por diante. Então tenha isso em mente. Às vezes você está numa rodinha, conversando com uma pessoa que você sabe que não vai mudar de ideia, porém tem outras ouvindo. Então tenha isso em sua mente. Quais são as funções dos provérbios? Provérbio 26:7 vai dizer a resposta. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, apenas saber e recitar um provérbio é inútil, se não resultar em mudança de comportamento. Essa é a função principal do provérbio, fazer com que você mude o seu comportamento, com que seu comportamento se adeque à sabedoria que está ali contida nos provérbios. E os provérbios bíblicos, eles nos chamam a responder a Deus com fé e obediência. Essa é a função principal deles. Como nós já adiantamos anteriormente, alguns provérbios não têm exceções. E aí é interessante a gente observar que às vezes alguém, na tentativa de corrigir o erro das pessoas de pensarem em provérbios como promessas infalíveis, elas cometem o erro de ignorar que alguns são, sim, sempre verdadeiros. E quais são esses provérbios? Esses provérbios são aqueles que lidam com a natureza de Deus. Então, os provérbios que exaltam a santidade de Deus, o conhecimento de Deus, a justiça de Deus, etc., esses sim são regras infalíveis, não mudam e não têm exceção. Por exemplo, não há exceção quando nós vemos o versículo 1 do capítulo 11 de Provérbios, que diz o seguinte: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, porque Deus é justo, ele sempre abomina a trapaça nos negócios. Aqui não há exceção. Ele sempre considerará isso como abominação. Outros exemplos, Provérbios 6, de 16 a 19, vai dizer: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos,
pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. E essas 7 condutas que nós elencamos aqui, sempre, desde o início da história até o fim, sempre vão fazer com que Deus as abomine. Não há exceção. Isso é importante deixar bem claro aqui. Agora, há exceções, quer ver? Provérbios 10:3, que diz o seguinte: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Geralmente é assim? Sim. Há exceção? Sim. Provérbios que descrevem essas intervenções de Deus no mundo podem ter exceções. Quantas vezes você já viu um justo ter fome? Na Bíblia mesmo é relatado isso. Veja lá em 2 Coríntios 11:27, o apóstolo Paulo dizendo que em trabalhos e em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, etc. Então o apóstolo de Jesus, um apóstolo de Deus, um homem escolhido por Deus, passou fome. Paulo era um homem de Deus? Sim. E aí? Como é que a gente aplica o provérbio lá que diz que o Senhor não deixa ter fome o justo? Claro, da forma como nós falamos aqui. Provérbios, eles pressupõem exceção. Mas é interessante também a gente observar que quantas vezes nós já vimos Deus provendo necessidades básicas de seus filhos de maneira miraculosa. Quantas vezes a gente já viu pessoas que estavam sem esperança nenhuma, sem nada para comer, e milagrosamente Deus vai lá e supre a necessidade dessa pessoa. Se você nunca passou por isso, se você nunca viu isso, se você mesmo nunca passou fome ou nunca conviveu com alguém que passava fome para ver esse milagre, eu te aconselho a você acessar o site que eu coloquei aí, que está lá no Ministério Fiel, e ver a história do missionário George Miller. Muito interessante, ele tinha vários orfanatos e vivia na base da doação. E Deus supria sempre as necessidades deles com relação à alimentação e também outras coisas. Mas é muito interessante a gente observar isso. É importante não esquecer que porções da literatura de sabedoria apontam para a justiça final de Deus. Isso aqui é muito importante também. Então o acerto de contas final espera pela vida vindoura. Exemplos: Provérbios 10:2, Provérbios 11:4, Provérbios 11:7, etc. Por que é importante ter isso em mente? Por causa daquela frase que você já deve ter ouvido por aí. Muita gente diz, inclusive pagãos: no fim, tudo dará certo. E aí a pergunta que eu te faço é: eles têm razão em dizer isso? Será que no fim tudo dará certo? Eu te respondo: se você for um convertido, sim, tudo dará certo. Você pode ter 120 anos vivendo nessa terra embaixo de só coisa ruim, se lascando todo, mas no final você sabe que tudo vai dar certo. Afinal, você será salvo, você vai passar a eternidade junto ao nosso Senhor e ao nosso Deus. Então, beleza. Agora, para aquelas pessoas que continuam rebeldes com relação ao Evangelho, aquelas pessoas que não estão nem aí, aquelas pessoas que não reconhecem a soberania de Cristo, aquelas pessoas que não são nascidas de novo, aí para essas aí, não, nem tudo dará certo. Pode ser que elas passem uma vida miserável aqui e depois morram e ainda passem a eternidade no inferno. Então, cuidado aí com isso. Mas para nós crentes, nós sabemos que sim, no fim, tudo dará certo. Outros tipos de literatura de sabedoria que é bom a gente falar aqui rapidamente para encerrarmos bem completo esse assunto. Tanto nos debates de Jó como nos monólogos de Eclesiastes, o contexto é mais importante do que no estilo curto de Provérbios. Então você percebe que no livro de Provérbios, os provérbios lá são frasezinhas curtas. E já em Jó, em Eclesiastes, já são mais longos. E é claro que aí o contexto será muito mais importante. Então, em Eclesiastes 12, de 13 a 14, você tem ali a regra para interpretar o livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes ele deve ser interpretado à luz da seguinte afirmação: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou o resumo é,
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então você vai ler o livro de Eclesiastes, tenha em mente esses dois princípios: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Com base nisso, você interpreta todo o livro de Eclesiastes. Quando perdemos isso de vista, quando perdemos de vista essa verdade, as vaidades da vida acabam sendo atraentes. Você acaba buscando enriquecer, você acaba buscando felicidades imorais, você acaba buscando tudo que não presta. Tudo que o mundão aí busca, você acaba sendo tentado a buscar também. Por isso, tenha isso sempre em mente. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes e Jó. Há quem diga que esses dois livros são um corretivo canônico para possíveis incompreensões dos provérbios bíblicos. Ou seja, a pessoa vai ler os provérbios, no livro de provérbios, por exemplo, vai achar que aquilo ali é uma regra infalível que não cabe exceção. Aí a pessoa lê Eclesiastes e Jó e vai ver que, opa, o justo está se lascando, para falar um jargão bem popular. Mas como é que pode então o justo se dá mal se em Provérbios está falando que vai se dar bem? E aí, por isso que eles servem como um corretivo canônico, ou seja, para mostrar que Provérbios cabe sim exceção. Afinal, Jó, que era considerado um homem justo, sofreu e muito, mesmo sendo justo. Então, esses dois livros, eles nos mostram que Provérbios não são promessas, ou seja, não são promessas infalíveis. Há exceções, sim. E por que isso? Ele nos mostra que não são promessas porque há muitas injustiças e excentricidades intrigantes nessa vida. Afinal, nossa vida aqui é mais complexa do que você possa imaginar. Então, todos nós enfrentamos situações em que temos de nos submeter à misteriosa soberania de Deus. Então, tem coisas que não entendemos. Então a gente começa a observar na nossa vida, ao nosso redor, pessoas fiéis a Deus sofrendo, e aí a gente começa a fazer aquelas perguntas: mas por que aquele ali se dá mal e esse aqui se dá bem? O que está acontecendo? E aí vem a nossa humildade de nos submeter à misteriosa soberania de Deus. Ele quem sabe tudo. Ele é soberano, ele controla tudo o que acontece, então se submeta a ele e vá tocando a vida dessa maneira. Cântico dos Cânticos, para nós encerrarmos aqui, ou também chamado por algumas traduções como o livro de Cantares. Esse livro ele é reconhecido em geral como um híbrido entre literatura de sabedoria e canção poética. Ele oferece uma perspectiva divina sobre a experiência de amor romântico entre um marido e sua mulher. Então o livro de Cantares ele é mais bem compreendido como um selo de aprovação divina das alegrias físicas e emocionais compartilhadas dentro do casamento. Essa é a lente que você deve analisar o livro de Cantares ou o Cântico dos Cânticos, dependendo da tradução que você utiliza na sua Bíblia. Conclusão. Primeiro, provérbios não são regras infalíveis. Falamos isso aqui diversas vezes. Segunda, alguns não têm exceções. Terceira conclusão, aprenda a interpretar corretamente os provérbios. Não trate eles como promessas infalíveis e, se houver exceção que aconteça na sua vida, não desacredite dos provérbios bíblicos. Por fim, tome cuidado com os coaches e com autoajuda, que está muito comum hoje em dia, principalmente pela internet. Por que eu falo isso? Porque eles vendem provérbios falsos. Eles trazem ensinos que contrariam as Sagradas Escrituras. E aí, se você acredita naquilo em detrimento das Escrituras, você vai se frustrar, você vai se dar mal, etc. Por exemplo, tem muitos provérbios que falam que se você acordar cedo, dormir tarde, trabalhar doidado, você vai enriquecer. Porém, tem gente que faz tudo isso e não enriquece. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar aí desanimado, vai ficar triste, vai ficar desiludido. Agora, se você ler a Bíblia, você vai perceber que há grande chance de você sim se dar bem. Porém, há exceção e pode ser que você não se dê bem materialmente falando. Então, é importante você não cair nos golpes desse pessoal aí. Reflexões e aplicações para nós encerrarmos. Primeira, você tem um provérbio bíblico favorito, aquele que você ama? Se tem, ele admite exceção ou não? Você já parou para pensar nisso? Se não,
Pense aí. Segunda reflexão aqui. Você conhece provérbios não bíblicos que contradizem as verdades da Escritura? Pense aí naqueles para-choques de caminhão. Veja se você lembra de algum que contraria a palavra de Deus. Tem muitos provérbios que falam a respeito de relacionamento que nós temos que tomar cuidado também. Nós, principalmente nós cristãos, que temos que estender a mão para os outros. Temos que ser misericordiosos e tudo mais. Tem muitos provérbios hoje em dia que dizem que você tem que ignorar ou ficar longe dessas pessoas que trazem problemas. Isso não é bíblico. Nós temos que estender a mão. Então, cuidado com isso também. Não vai ser um egoísta decorando esses provérbios e fazendo disso sua regra de vida. Terceira reflexão. Você sabia que não foi só Salomão que escreveu o livro de Provérbios? Eu aposto que você não sabia disso, hein? Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. Por isso que eu estou falando e resolvi incluir aqui, porque é bem interessante essa informação. Nós temos Provérbios no livro de Provérbios, que foi escrito também por Agur, que foi filho de Jaque, de Massá, você encontra isso lá em Provérbios capítulo 30, e Lemuel, de Massá também, que foram ensinados pela sua mãe, e ele foi lá e escreveu, que é o provérbio 31, que é muito famoso, muita gente cita ele, muita gente cita esse provérbio que fala sobre a mulher virtuosa e atribuem esse provérbio a Salomão, mas não foi Salomão que escreveu, foi Lemuel, que era rei de Massá, ele transmitiu o que ele aprendeu com a sua mãe. Isso é bem legal e bem interessante. Por fim, desafio de hoje. Livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Leia-o durante um mês. Pega um mês, a gente está em junho. Em julho, o mês tem 31 dias. Se você ler um capítulo por dia, no final do mês, você lê o livro de Provérbios inteiro. E ele é muito interessante. Então, pare de ficar atrás de provérbios aí do mundão, que às vezes é bom, às vezes é ruim, e já vai logo na fonte, vai na Bíblia, ali tem tudo, pronto, você já está sábio. É só aplicar, claro, né? Não adianta só decorar e nem ler. Leia, entenda, decore e aplique na sua vida. Ali você vai estar se tornando sábio, sem esquecer, claro, de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Um forte abraço e, se Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui novamente. Até mais!